Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Entre os temas que eu vou contar para vocês estão, primeiro, as novidades da Semana Internacional do Jerez, com várias coisas legais, a começar pelo programa Jerez de Bar em Bar. Eu vou contar de um almoço com o Ricardo Baetic, que é o principal enólogo da Morandé e que ele trouxe 2 lançamentos que eu gostei muito. Vou contar da degustação da Anima Vino com as novidades em Jerez, Borgonha e Jurrá, e também vou contar de uma degustação com vinhos do norte do Chile, ali em Elque, onde se faz mais pisco do que vinho. Teve também uma degustação super legal de saquês, com receitas japonesas e também do Tuju. De notícia internacional, eu vou falar um pouquinho da eleição do Trump e o que isso pode significar para o mercado do vinho, e vou contar qual foi a vinícola eleita a melhor vinícola do mundo em 2024. Começando com a Semana Internacional do Jerez. É um evento que eu já comentei aqui, que eu gosto muito, que a ideia é ser uma coisa mais descontraída, mais democrática, com várias maneiras de degustar Jerez. Do que eu participei e eu gostei muito. Primeiro teve uma feira de Jerez, na qual a gente consegue provar o mesmo estilo de Jerez, por exemplo, um manzanilha ou um fino, que são os Jerezes mais secos, de diversos produtores, então você consegue perceber a diferença de cada um. Depois da feira, eu participei de um projeto que eu amei, que foi Jerez de Bar em Bar, no qual eu visitei 3 bares e um restaurante, sempre no micro-ônibus com uma turma pra lá de animada, e a cada parada era ou um Jerez para provar, 1, 2, 3, 4, ou drinks elaborados com Jerez, então a gente vê a criatividade dos bartenders e consegue ver como o Jerez é um ótimo ingrediente também para drink. Eu prefiro puro, mas ele se dá muito bem em drink. Além disso, teve uma palestra que eu gostei muito com o Paulo Brame, uma palestra de degustação lá no Elevado. E hoje à noite eu ainda vou participar do lançamento de um filme sobre palo cortado, que é um dos estilos de Jerez, que vai acontecer na Vinícola Urbana. Eu almocei com o Ricardo Baetic, que é o principal enólogo da Morandé. Há 1 ano, 2 atrás, eu tive a oportunidade de visitar a nova vinícola dele, que é tipo assim, é um parque de diversões para enólogo, com tanto de tanque diferente que ele tem aqueles ovos de concreto, tem uma coisa redonda de concreto, tem ânfora, tem lugar para pisar uva, é bem legal, é pequenininho, organizadinho, mas bem interessante. E todo esse investimento na vinícola a gente percebe nos vinhos, porque tem primeiro um investimento nos vinhedos. E dessa conversa com o Baetic aqui em São Paulo, eu destaco 2 vinhos que eu gostei muito. Primeiro é um Cabernet Sauvignon de Itata, que quando eu visitei Itata, eu escrevi sobre esse vinho. É um estilo de Cabernet não tão potente como o do Maipo, mais tenso, mas muito fresco, muito gostoso, que vem de uma vinha centenária. Ela é muito interessante. Ela no passado ela era conduzida em vaso, que são plantas individuais, e aí a partir de um tempo ela começou a ser conduzida como espaldeira, que é quando fica uma vinha do lado da outra. Então é uma planta muito dramática, muito contorcida e que dá origem a esse Cabernet Sauvignon, que na taça se traduz num Cabernet mais tenso, um pouco nervoso, assim, não tão frutado, mas muito, muito gostoso, assim. Gostei bastante desse vinho. O segundo vinho do Ricardo Baetic que eu quero chamar a atenção é um Malbec, que me surpreendeu principalmente por vir do Vale de Casablanca. O Vale de Casablanca é um vale mais ou menos no meio do caminho entre Santiago e Vinha del Mar. É um vale de clima frio, no qual as variedades normalmente são variedades brancas que são cultivadas, e nas tintas a Pinot Noir, que é uma uva que precisa mesmo de clima frio, mas que a Malbec tem se revelado potencial, como mostrou esse vinho, que até tem um nome, que é Casa de Casablanca Tinta, Casa Tinta. Eu recomendo para quem tiver oportunidade de provar. Eu quero chamar a atenção para uma degustação na Anima Vino. A Anima Vino é uma importadora focada principalmente em Borgonha, e a ideia foi mostrar o catálogo novo dela com novas safras de Borgonha, brancos e tintos. Tem champanhe, sempre tem champanhe, tem cremant também, e o mais interessante é que tem Jurrá. Jurrá é uma das menores regiões de vinho da França, se é que não é a menor, e é uma região que tem surpreendido muito, assim, ela caiu no gosto dos especialistas, e eu acho que daqui a pouco vai entrar no gosto dos consumidores também. E aí a gente pode provar Jurrás de várias uvas, de vários estilos. Foi uma bela aula na taça. Outra degustação bem legal que eu gostei de participar, que aconteceu lá na Enocultura, foi de vinhos da região do Elque divisa com Limari. Isso é no norte do Chile, e eram 3 vinícolas pequenas, mostrando que também que o Chile elabora vinhos em vários lugares, né? Normalmente de norte a sul
do Pacífico. Tem vinícolas ali que elaboram pisco e também elaboram vinho. O pisco foi por muito tempo o grande cartão postal do Chile antes de entrar os vinhos. E é interessante, assim, até tentei conversar mais com enólogos sobre isso, sobre como conciliar elaborar pisco com elaborar vinho, que uva vai para que bebida e como é que fica essa questão de identidade do vinho e do pisco. Então, assim, foi uma boa discussão e é interessante prestar atenção que o Vale de Elqui, que tem observatórios lindos para quem quer ver estrelas e planetas, tem também vinhos de qualidade crescente. Agora, a harmonização que mais me surpreendeu essa semana foi uma degustação de sakés. Ela foi promovida pelo Mega Saké no restaurante Tuju. A ideia era harmonizar 12 sakés diferentes com receitas tanto do Ivan, do Tuju, como da dupla. E agora eu vou olhar minha colinha que eu não vou acertar o nome deles, que é a dupla. O chefe Yu Taido, o sommelier de saquê, Satoru Mikoshiba. Espero ter falado certo. Esses dois vieram diretamente do Japão para esse evento e depois para uma série de degustações de saquê que aconteceram durante a semana na Japan House. Por que me surpreendeu? Primeiro, assim, todos os saquês que a gente degustou ao longo foram 12 pratos, 6 do chefe japonês, 6 do chefe brasileiro. Todos os pratos eles eram harmonizados com saquês diferentes, que eram servidos sempre quentes. Foi muito surpreendente porque, claro, tiveram alguns saquês que a gente estava consumindo apenas o saquê. Mas teve também saquê elaborado com uma infusão de queijo, que deu uma textura mais quase cremosa, uma nota de umami. Teve saquê impulsionado com jasmim, com casca de laranja, com café. Então, assim, foi muito interessante e foi muito surpreendente como você consegue adicionar elementos gastronômicos no saquê e com isso fazer a ligação para combinar com os pratos. Isso me remeteu muito ao vinho, porque, por exemplo, quando a gente está pensando em harmonização de vinho com comida, por exemplo, se eu abro uma garrafa de um vinho tinto, que ele tem uma nota de especiaria, sei lá, uma coisa mais apimentada, uma pimenta negra por aí, se eu moer uma pimenta no prato, isso ajuda na combinação, na harmonização. E você vê essa mesma técnica sendo reproduzida no saquê e com muita competência com esse sommelier, que eu vou ter que olhar aqui de novo a minha cola para lembrar o nome dele, que é o Satoru Mikoshiba, que eu gostei bastante desse trabalho. Eu queria destacar 2 degustações que eu não dei conta de participar essa semana, tiveram muita coisa de Jerez, que eu foquei nisso, mas um foi o lançamento da safra 2021 do Cheval des Andes. Cheval des Andes é um projeto da Moet Hennessy, na Argentina. Não por acaso, é muito ligado ao Cheval des Andes, que é do mesmo dono, lá de Bordeaux. E o segundo foi o Garage Wines, que é um projeto do Chile, que eu gosto muito, que também teve apresentação essa semana e eu não dei conta de ir. E trago 2 notícias internacionais. A primeira é que sabemos que o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e assume em janeiro. E o Trump, em alguns depoimentos, já se disse favorável a tarifas para resguardar o mercado norte-americano. Isso dá um certo medo nos produtores de vinho, porque os Estados Unidos, apesar de ser um grande produtor, e ele está entre os maiores efetivamente, ele também é um grande importador de vinhos. Eles foram o maior importador de vinhos em 2023, com mais de 6,2 milhões de euros. É muita coisa. Isso em faturamento. Em volume, eles estão em terceiro lugar, atrás apenas da Alemanha e do Reino Unido. Então, quando a gente pensa na iminência, no perigo, na suspeita de tarifa para os vinhos importados, isso assusta muito o setor. Mas vamos conferir, torcendo para que isso não aconteça. E a segunda notícia internacional é que a Marquês de Riscal, que é uma grande vinícola de Rioja, ela foi eleita como a melhor vinícola na premiação World Best Vineyards 2024. Essa premiação ela acontece todos os anos, desde 2019. Nos primeiros 3 anos, a Zuccardi da Argentina venceu essa premiação, que mescla um tanto de enoturismo com a qualidade dos vinhos. Depois teve um ano que a Antinori da Toscana ocupou o primeiro lugar, e no ano passado foi a Catena Zapata da Argentina que ficou em primeiro lugar, e agora temos pela segunda vez uma bodega europeia premiada como melhor vinícola para se conhecer, para se visitar, para o enoturismo. Eu encerro esse vídeo já dando um spoiler para a semana que vem, que eu vou gravar direto do Alentejo, onde eu vou estar participando de uma degustação que eu adoro, que é de vinhos em ânfora. Boa semana, até a semana que vem.
Espero que vocês tenham gostado das notícias. Comentem, compartilhem, palpitem. Obrigada!